Olá, minasan! Tudo bem com vocês? Aqui é Yasmin. Sejam bem-vindos a mais um vídeo de unboxing aqui do canal. E hoje eu estou com mais uma figura da série Glitter and Glamorous para mostrar para vocês hoje. Eu já estou aqui com o produtos em mãos, então sem mais delongas, vamos começar. Infelizmente o pacote que ela veio todo rasgado, mas o produto veio extremamente bem embalado, então por enquanto parece que veio tudo certinho. Então, começando, eu já tô aqui com a embalagem, tô tirando ela do plástico bolha. E infelizmente a caixa ela veio um pouco amassada na parte de cima, mas é uma caixa bem bonita. Como vocês podem ver, essa é a versão A. Aqui a gente tem a versão A e B, e a versão B ela é uma cor mais pastel, e até o frame da caixa ele é amarelo, se eu não me engano. Aqui na parte de cima a gente tem o selo da Toei, então é de fato um produto original. E eu vou mostrar para vocês agora a caixa em 360 graus. Como vocês podem ver, tem o logo da companhia em todos os lados, a Bandai no caso, né? E também tem os copyrights ao anime e até o Konaki Oti. E agora é finalmente hora de abrir a caixa. Aqui está com vocês a nossa querida Minako Aino e as peças que vieram à parte. É uma prize super detalhada, ela não tem nenhuma falha na pintura, muito pelo contrário, ela tem um ótimo acabamento. E aqui veio o laço dela à parte pra gente encaixar na figura depois. E o suporte que veio com um número, né, o código de série que prova a autenticidade do produto. E agora é hora de mostrar os detalhes da peça. E agora chegamos na parte das considerações finais, onde eu falo um pouco mais sobre o produto, algumas curiosidades e, claro, a minha nota pessoal final. A figura de hoje que eu mostrei pra vocês é a Sailor Venus, como vocês já sabem. E uma coisa muito interessante e que eu sempre fico impressionada, sempre que eu abro as caixas da série Glitter and Glamorous, é que eu tenho a impressão que a cada figura que sai, ela é um pouco maior que a outra. E aí eu tirei a medida dela e realmente ela tem atualmente 24 centímetros de altura, enquanto que a Marte tem 22 centímetros e a Sailor Júpiter tem 23. Ela é um lançamento recente, foi lançada em março de 2023 e ela também conta com duas versões, sendo A e B. E eu escolhi a opção A, que são as cores mais fiéis ao mangá, enquanto que a versão B é uma paleta de cores pastéis. Diferente já aqui no caso da Sailor Júpiter, que eu mostrei pra vocês no outro unboxing, que eu achei a versão pastel dela muito melhor em comparação com a versão das cores originais. No caso da Sailor Venus, a versão pastel, na minha opinião, já apagou demais a figura, porque ela tem uma paleta de amarelo. E aí, como as cores pastéis ficaram muito claras, elas não tiveram contraste em relação à cor da pele dela, então ficou uma coisa tudo muito monótona. E é por isso que eu escolhi a versão mais real ao anime, né, a animação. Eu não paguei caro nela, pra ser bem sincera. Eu consegui ela numa grande promoção com frete grátis também. E eu também não paguei taxa dos correios. Paguei aí entre 130 e 135 reais, mas eu vou deixar bem aqui do ladinho o card pra vocês, com o preço certinho e o nome da loja, tá? Lembrando que essas informações eu também vou deixar aqui na caixa de descrição. É a segunda vez que eu compro nessa mesma loja e eu simplesmente tô adorando a experiência. Então eu super recomendo. Agora eu vou falar sobre alguns pontos positivos e alguns pontos negativos sobre a figura. Começando pelo ponto positivo, como eu disse pra vocês, a paleta de cores dela, a versão A, que é um pouco mais saturada, é muito bonita, é muito chamativa. O laço do cabelo dela é muito bem feitinho, assim como o laço da roupinha dela, aonde o coração ele tem uma pintura com glitter, coisa que não tem na versão Black. A expressão facial dela é super doce, super angelical.
que eu adoro nela também é o cabelo dela esvoaçante. Ele é bem cheio, bem pesado, então eu simplesmente adorei esse detalhe. E indo para a parte negativa da figure, é esse laço que fica nas costas dela. É extremamente difícil de colocar, eu não vou negar pra vocês, justamente porque a gente tem o braço dela aqui, o caminho, e tem o cabelo dela também, que ele não é maleável, então é bem difícil, você tem um espaço bem pequeno pra encaixar o laço. E como vocês viram, o laço já caiu, porque eu não consegui encaixar direito. Então, levando em consideração essa parte, eu acredito que... Olha, eu tô tendo muita dificuldade, tudo bem que eu peguei um outro laço pra dar o exemplo, mas é muito difícil encaixar esse laço. No entanto, eu vou tentar mais uma vez encaixar o laço certo, a cor certa, mas você precisa um pouco de prática para colocar o laço no local. Então eu acredito que eu vou passar uma colinha aqui pra não ter dor de cabeça e ficar mexendo nesse laço. Outro ponto, gente, a base. Eu queria entender por que a base vai aumentando cada vez mais de personagem para personagem. Gente, a base da Sailor Moon é extremamente pequena, a Sailor Mars também. A base da Sailor Venus simplesmente superou todas as expectativas de bases gigantes que poderia ter. Enquanto isso, a minha Sailor tá se desmontando. Olha só, essa é a base da Sailor Júpiter que eu reclamei que era gigante, e olha em comparação com a da Sailor Venus. Eu até me sinto mal por ter reclamado da base da Sailor Júpiter, porque ela parece extremamente pequena comparada com isso daqui. Olha o tamanho disso. Eu confesso que eu queria uma base pequenininha igual essa daqui da Sailor Mars. Eu sempre esqueço, gente. Olha a diferença, gente, de tamanho de base. Olha a diferença, isso é gritante. É muito grande. Então, mas é uma base original aqui, como vocês podem ver. Tem a numeração. A dificuldade de encaixar a personagem na base. Ai, gente, sério. Eu sempre apanho pra colocar, ainda mais nesse tipo de base. Não gosto não, confesso. Porém, apesar desses pequenos pontos negativos, ela é uma figure que vale super a pena, muito bonita, ela é bem pesada. As figures da série Glitter and Glamour são pesadas. E assim, para uma price figure, o preço dela saiu muito barato, muito em conta, mas eu acredito aí que ela possa ter mais promoções e chegar a um preço bem menor. Eu vou trazer depois o unboxing da Sailor Mercúrio. Atualmente eu já comprei ela, já tem um tempinho, só que infelizmente eu mandei ele para outro estado, então vai demorar um pouquinho para me trazer essa figure para vocês. Mas fiquem atentos que a qualquer momento eu trago o vídeo da Sailor Mercúrio. Como eu disse pra vocês, tô aí na saga de conquistar as Sailors da série Glitter and Glamorous. Então a gente já tem aqui a nossa quinta integrante do grupo. Agora esperar, né, pelo lançamento das outras Sailors que vão acontecer mais pro final do ano. Então eu vou esperar vir promoção, porque eu percebi que comprando elas na pré-venda não tá valendo muito a pena. Na verdade, o preço ele cai um pouco mais depois que elas lançam. Então, assim que sair as figuras e tiver novas promoções aí, eu vou trazer pra vocês. E a pergunta que não quer calar: vocês gostaram da figura de hoje? Vocês comprariam a Sailor Venus? Eu tô encantada, não vou mentir. Cada figura que eu recebo, na verdade, eu fico encantada. E fizeram uma pergunta pra mim sobre como é colecionar figuras, né? Como que é esse universo. Eu vou fazer um vídeo explicando, tá? Eu ainda não trouxe. Eu ainda tô pesquisando algumas coisas pra eu trazer umas informações legais pra vocês. Mas é isso, galera. Essa foi a figura de hoje. Espero que vocês tenham gostado bastante do vídeo. Qualquer dúvida ou sugestão é só comentarem abaixo também, que eu vou estar respondendo a todos vocês. Desde já, eu agradeço por terem visto o meu vídeo até aqui. Muito obrigada e até a próxima. Bye, bye!